Para que a gente saia um pouco dessa estabilidade para melhor, né? Não para pior. Que a gente possa sair dessa estabilidade, porque a estabilidade ela é boa e não é boa também, né? Então, os comentários que eu gostaria de fazer é justamente esse, né? A importância desses dados para que realmente oriente políticas públicas e faça com que a gente possa, né, implementar novos programas que façam com que a economia seja movimentada, aquecida e, consequentemente, gere mais oportunidades a todos que moram aqui. Sim, bom dia. Eu acho que as principais questões já foram destacadas, né? Eu só gostaria de chamar a atenção para a questão do rendimento, né? Como a Evelise disse, eu acho que é o aspecto mais positivo que a gente tem apresentado nesses últimos meses. Se a gente for observar, existe uma tendência, o ano passado não foi diferente, início desse ano, de queda do rendimento, né? Quando se inicia o ano. E a gente, por 2 meses consecutivos, já tivemos um aumento do rendimento. E esse rendimento é puxado principalmente pelos assalariados do setor público, né? Se a gente for, em relação a dezembro, por exemplo, tivemos um aumento de 2,6%, enquanto entre os assalariados do setor privado foi de 1,9%. Né? Então está havendo realmente uma recuperação. Tinha acontecido uma queda acentuada do rendimento em 2011, né, que foi contínuo até maio, junho, e a partir de então tem havido uma recuperação do rendimento em todos os segmentos, mas principalmente entre os assalariados do setor público. E aquela história, é bom e é ruim, né? É bom porque, como Brasília tem um peso muito grande, né, no setor público, isso acaba puxando a economia. É ruim porque a gente vê a diferença, o fosso entre assalariados do setor público e assalariados do setor privado aumentar, né? Hoje essa relação já é superior a 4,2 vezes. Então, do ponto de vista econômico é positivo, mas se analisar no aspecto social, não é um dado dos mais saudáveis. Bom dia a todos. Também adorei a ideia, viu, Cláudia, Adalgisa e Daniel, de trazer para um setor como comércio. Pena que não tem um representante aqui. Como é que a gente possa fazer na indústria, que a gente pode fazer na construção civil. Eu acho que é importante também a gente ouvir o que o setor, qual é a posição, qual é a análise do setor sobre o mercado. Assim. A pesquisa tem um poder enorme de investigar como é que está o mercado de trabalho, mas ele tem um poder enorme de informar para a gente como é que está o mercado dele. Por que ele gerou menos emprego, por que ele gerou mais emprego, e qual é a perspectiva futura. Então, parabéns pela iniciativa. Eu destacaria, até estava conversando com a Adalgisa, que houve uma diminuição do desemprego oculto. Eu acho que isso é extremamente importante. Falar em desemprego oculto é falar no trabalho precário, naquela pessoa que está fazendo bico. Então, eu acho que isso é um dado fundamental. Segundo os números, reduziu de 4,3 para 3 pontos percentuais. Então, assim, é um percentual relevante. Eu acho que isso é importante. Existe um número, houve esse aumento, a gente acredita ainda que é atípico mesmo pelo período. Mas, claro, a gente não pode ficar refém dos números, a gente tem de buscar ações. Como é que a gente, como a doutora Evelise falou, como é que a gente pode reforçar setores mais fragilizados, setores que não conseguem gerar emprego. E no caso da Secretaria do Trabalho, a preocupação muito grande, que é gerar emprego. A Secretaria, nesse mês mesmo, está lançando novos projetos que, de certa forma, vão ao encontro de políticas que possam reduzir esse impacto. A gente tem que pensar que muitas dessas pessoas que estão desempregadas são pessoas de grupos fragilizados, vulneráveis, com baixa escolaridade. Então, no momento que a gente coloca ações como o Qualificopa, que já está aí, já funcionando, hoje a gente está lançando as inscrições do Mais Autonomia, que é cursos, diversos, centenas de cursos para cuidador de idosos, diaristas, empregadas domésticas. Então, assim, nós estamos tentando levar cursos para atender um grupo de baixa escolaridade que acaba sendo um grupo desempregado. Nós também estamos lançando, na verdade já está aberto
desde a semana passada, o governador autorizou. Oficialmente ele vai lançar semana que vem, mas já está na rua. As 18 agências do trabalhador já estão funcionando, as 17 agências da Emater já estão funcionando, a Casa do Artesão já estão funcionando. O que é isso? Eu estou falando do Prospera, que é o programa de microcrédito, com a taxa de juros mais barata do país. A gente, o Clóvis estava ressaltando a importância hoje do governo federal de reduzir a taxa Selic, de forçar os bancos públicos e privados a reduzir a taxa de juros. E quando a gente olha a nossa taxa de juros de 0,57% ao mês para crédito urbano, sem cobrança de TAC, taxa de abertura de crédito, e para o rural, em torno de 2,5% ao ano, sem cobrança de TAC. Então, assim, o governo do Distrito Federal está lançando hoje o microcrédito, o programa mais competitivo do mercado. É imbatível, a gente não tem juros que consiga superar o nosso. E outro diferencial, o Prospera, por ser um programa de microcrédito produtivo orientado, ele simplesmente atende o informal, atende a pessoa que não tem alvará, atende a pessoa que não tem escritura. Porque qual é o objetivo do programa? O objetivo do programa é fortalecer essa pessoa, melhorar o atendimento. Paralelo a isso, nós vamos trabalhar com a ideia de conscientizar sobre a importância dele formalizar, uma parceria que nós assinamos com o Sebrae, para ele regularizar a situação dele. Mas no primeiro momento, o microcrédito é simples, a gente empresta para qualquer pessoa, principalmente usando a garantia chamada aval solidário. Hoje, muitas vezes os bancos abrem linhas de crédito super especiais, mas as pessoas chegam lá, batem no balcão e o gerente fala: qual é a garantia real que o senhor tem? O senhor tem uma avalista? Então, como a gente está trabalhando com as pessoas mais vulneráveis do Distrito Federal, não adianta pensar numa concepção tradicional de banco. Por isso que o microcrédito também ele oferece a ideia do aval solidário, um grupo de pessoas que serão responsáveis do crédito individual e serão responsáveis pelo pagamento. E associado a isso, nós temos uma preocupação que esse crédito vai ser todo concedido a partir de uma preocupação com a educação financeira, com a preocupação de um crédito ser orientado. Então, assim, são ações que nós estamos desenvolvendo para enfrentar esse número que aumentou nesses primeiros meses. A gente acredita que esse número vai diminuir, mas nós podemos sim enfrentar o desemprego no Distrito Federal, que parte desse segmento pode ser autônomo, ele pode ter um bico, ele pode ter uma atividade paralela, que você está desempregado, ele está geralmente, boa parte, está desenvolvendo algum tipo de atividade produtiva. Ele está sobrevivendo, ele precisa sustentar a família dele. Então, ações como o microcrédito pode sim ser uma política que possa reduzir, amenizar os empregos no Distrito Federal. Então, esse é um conjunto de ações que a Secretaria, junto com os outros órgãos do Distrito Federal, no sentido de enfrentar sim o desemprego e não ser refém dos números. Obrigado, gente. Você quer? Não. Acho que dá para abrir já. Então a gente abre para perguntas. Um dado que me chamou a atenção aqui é porque, conversando com o setor da construção civil, eles falam que os prédios são atrasados porque falta mão de obra e a gente teve uma redução dos postos de trabalho. O que vocês ligam a isso? Eu acredito que pega muito em qualificação, né? Porque, exatamente, como a gente estava colocando, normalmente o setor da construção civil é o que mais emprega, né, pessoas com menor qualificação. Mas existem determinadas fases da obra onde você realmente precisa de pessoas que estejam preparadas para aquilo. Não é o operário padrão que vai conseguir fazer isso, aquele, né, que levanta o tijolo. Você precisa ter o acabamento, você precisa ter outro tipo de profissional. Então, no meu entendimento, falta qualificação. Na verdade, a construção civil no mês teve uma queda de menos 1.000 ocupações. Mas se você olhar o comportamento nos últimos 12 meses, foi a segunda que mais gerou ocupação, e em termos relativos foi 16,1% de crescimento, né? Então ainda é um setor da economia que está aquecido. E no primeiro trimestre é normal ter redução na construção civil, é típico para o período. A construção civil no início do ano realmente é... Porque chove muito, e a chuva, né? Chuva. Aí as obras são adiadas para a época da seca ou são paralisadas. Né? Perfeito. A gente pode ressaltar que a construção civil tem uma vantagem, que ele emprega um grupamento de pessoas que
sem exigir autoescolaridade. Então, assim, como a gente pega os números dessas pessoas desempregadas, a escolaridade é muito baixa, então a construção civil tem um papel importante. A Secretaria do Trabalho no ano passado mesmo reuniu vários segmentos, inclusive a construção civil, no sentido de qual é o tamanho da carência de pessoal. Então, assim, até o Qualificop ele vem muito seguindo essa demanda que foi encaminhada pelos setores, até para atender a Copa do Mundo também. Então, você tem a área de construção de hotéis, você tem garçom, você tem pessoal de camareira, assim, a gente precisa continuar fortalecendo mais autonomia, o Qualificop, são programas que vão ao encontro dessa ideia de tentar melhorar as condições de empregabilidade dessa pessoa. E um dado que demonstra isso, que na análise dos 12 meses foram geradas 34 mil ocupações com carteira assinada. Sim, mais alguma pergunta? Eu queria falar também aquele tópico sobre a desvalorização do salário em relação ao setor privado e ao setor público. Foi o que aumenta do próximo outro ano, inflação. O que aconteceu com esse abuso? Do rendimento? Isso. Está havendo uma recuperação, né? Negociação, muito embora no âmbito do governo federal tem a manifestação, né, do governo, né, de segurar os reajustes, mas sempre é possível, né? As carreiras estão sempre negociando, né? E não só isso, né? Também atende não só a administração, mas os serviços públicos. Então, são empresas públicas que também têm processo de negociação e têm conseguido reajustes consideráveis. Agora, o importante nesse caso não é tão somente assinalar a melhoria salarial do setor público, é que a distância em relação ao setor privado ela tem se acentuado, né? Talvez essa seja uma questão mais preocupante. E aí, Brasília tem uma característica de um peso muito grande do setor de serviços às famílias e não propriamente às empresas. Então, normalmente uma área do setor de serviços que remunera menos, né? Então, isso já, por si só, já responde por essa diferença. E como aqui está localizado os segmentos de maior qualificação do setor público, né? Então, realmente essa distância aumenta bastante. Estava até comentando antes com o Clóvis, né, essa questão, como é que está ocorrendo a negociação. O GES tem, né, uma seção dentro da Condicef. Ele estava dizendo que, né, a política do governo não tem sido tão rígida assim, né, que tem uma abertura para negociação, né, para determinadas carreiras. Né? Então, isso, de alguma forma, o governo não está fazendo é abrir o leque para negociar com todos e promover um reajuste em linha, mas tem, efetivamente, caso a caso ali, negociado algumas situações. Isso se reflete nessa melhoria salarial desse segmento. E já está fortalecendo como essa coisa do concurso público, né? Porque é muito mais capaz de você funcionário público. Cada vez mais, o Brasília viu. Por isso que os concursos estão tão concorridos. Cada vez mais. Deixa eu só agregar um aspecto. Só um detalhe, você é do Correio, né? Tem uma colega de vocês, a Mariana, que saiu do Correio. E passou no Mas eu queria agregar uma informação que é muito importante aqui, é uma mudança que eu acho que vale a pena destacar na distribuição de renda. Aqui no Distrito Federal, se você pega na página 31, tem a distribuição, o rendimento médio real por faixa de renda. Entende? Aí você pode pegar tanto para o total dos ocupados quanto para os assalariados e vai perceber que qual é a parcela da população que tem maior aumento na sua renda média, justamente as parcelas mais pobres da população. Então, pegando ali a primeira parte da tabela, os 10% mais pobres no último ano teve aumento real do seu rendimento médio de 19%, enquanto que os 10% mais ricos tiveram um aumento de 3,9%. Então, isso mostra o quê? Que os mais pobres, embora a diferença seja muito grande ainda, né?
mas eles estão se aproximando pouco a pouco, certo? E todos, e todos estão ganhando. Né? Não é que um está, digamos, a base da pirâmide está aumentando e o topo da pirâmide está diminuindo. Não, todos estão o fosso continua grande, né, Clóvis? Mas vem. Mas ele está. Eu acho que tem dois. Isso que o Júlio falou, um fator importante realmente é o salário mínimo, não só para o setor assalariado com carteira, mas também para os setores não assalariados ou sem carteira, autônomo. O salário mínimo tem aquele efeito farol, né? Ele vai sinalizando qual é o rendimento, mas também é a melhoria do emprego, em termos de, uma menor taxa de desemprego acaba favorecendo o poder dos trabalhadores de negociar ou de obter melhores empregos, também o perfil da ocupação melhora, né? Tem menos pessoas concorrendo pelo mercado de trabalho, se inserindo em ocupações precárias, quer dizer, um conjunto de fatores que ajuda a fazer essa distribuição de renda no DF, pelo menos na renda do trabalho. Nós estamos falando aqui de renda do trabalho. É claro que tem outra parcela da renda que não entra nesse cômputo, por exemplo, renda de propriedade, renda financeira, que não está calculada aqui, mas a renda do trabalho está menos desigual do que há um ano atrás, por exemplo. Tá? Ok, mais alguma pergunta? Eu acredito que as contratações de final de ano, ajuste no início de ano, né, o que se contratou na economia aquecida para Natal, a própria indústria, o próprio serviço e o comércio também reduziu o custo de trabalho. Se você olhar em fevereiro, o comércio reduziu o custo de trabalho e agora que houve a recuperação, em março nós tivemos 7.000 ocupações. Exatamente. No comércio você tem a demissão do empregado temporário, na construção civil você desmobiliza equipes da construção porque o clima fica muito desfavorável. No setor de serviço, por exemplo, você tem a educação privada, no setor particular, ou mesmo no setor público, os professores temporários eles são desligados, né, no mês de dezembro para serem recontratados em março. Então você tem uma série de setores que nesse período reduzem o nível de emprego e voltam a contratar a partir de março. Então isso é sazonal e não é só de Brasília. Né? Em todo o país você tem esse comportamento de taxa de desemprego que sobe um pouquinho no primeiro trimestre para depois voltar a cair a partir do segundo trimestre. Certo? Espera que sim, né? E mais com alguns incentivos, com o próprio PRODEF revisto, né? Que está sendo feito todo um trabalho nesse sentido, né? Até depois de ter participado, né, Júlio, nesses estudos, né? De se descobrir as vocações maiores nossas, né? Quais as indústrias que realmente queremos, como é que nós incentivamos mais para que elas se fortaleçam no DF, como a indústria do conhecimento, a indústria do turismo, né? Até por conta dos eventos que vêm pela frente. Então há um interesse, sim, do governo, do Estado, de investir para ver se esse setor responde, né, para uma parcela maior do que ele responde hoje em dia. E tudo vai ajudar, a própria questão de juros, da taxa de juros vai ajudar bastante. Né? Agora a indústria aqui, a nossa, digamos assim, é o setor que requeriria assim, maior cuidado, porque de fato a nossa economia é carente desse fundamento econômico, é uma atividade industrial que seja um pouquinho... Por exemplo, você emprega 40 mil pessoas num contingente de 1 milhão e, sei lá, 400 mil, quer dizer, é realmente um setor que precisa de políticas muito fortes e que não estão, digamos, conseguindo alterar um pouco para uma economia mais equilibrada entre os setores. Sim. A estabilidade em relação ao mês, né? Mas o que o Max estava falando da taxa de desemprego oculto ter caído é nos últimos 12 meses.
que significa, porque o desemprego aberto é a procura nos últimos 30 dias, e o oculto, ele está oculto atrás de alguma coisa, ou pelo desalento, ou pelo o trabalho precário, que nós chamamos de bico. Então, tantas pessoas estão deixando de ficar desalentadas, estão acreditando mais no mercado de trabalho e estão encontrando trabalho, a procura tem sido frutífera, né? Elas estão saindo do desemprego oculto, e ou aquele que é pelo desalento, né, que estão acreditando mais no mercado de trabalho, deixando de achar difícil encontrar trabalho, porque o principal motivo que você não procurou o trabalho é porque está difícil encontrar trabalho, ele acha difícil encontrar trabalho, então ele fica desalentado. Então, e que os números estão mostrando é que eles estão acreditando mais no mercado de trabalho, e essa procura tem sido frutífera, tanto que o tempo de procura tem diminuído, nós vimos que passou de 45 para 42 semanas. E também outra coisa que eu destacaria na questão do desalento é que você também tem políticas sociais que fazem a pessoa passar da situação de desalentada para inativa. Entende? Então, por exemplo, uma política social de complementação de renda, a pessoa diz: eu não vou mais nem me considerar, digamos, um potencial candidato a um emprego. Ou eu vou obter uma aposentadoria, ou vou me inscrever num programa de complementação de renda que vai me satisfazer em termos daquela renda básica para poder não pressionar ou não procurar um emprego eventual que me apareça na frente. Ou até estudar mais, né? Preparar mais. Joga. Então tem essa combinação de melhoria do mercado de trabalho, de políticas sociais, certo? A juventude, por exemplo, o desemprego de jovens é um problema da nossa sociedade, e que a melhoria das condições de renda das famílias e dos programas sociais ajuda a combater, porque o jovem passa a se dedicar exclusivamente à educação. Ok? Podemos encerrar? Muito obrigada a todos.